Caneladas de Segunda, com o Flávio Soares. Acabou o suspense! O Corinthians finalmente perdeu a invencibilidade depois de 34 jogos sem derrota. E na prática, isso não mudou absolutamente nada no Campeonato Brasileiro. Eu sou o Flávio Soares e essas são as minhas caneladas de segunda para o ganhador.com. Depois de uma semana onde a brincadeira preferida dos comentaristas esportivos foi tentar adivinhar quando o Corinthians iria perder a sua invencibilidade, o suspense chegou ao fim neste sábado. Em pleno Itaquerão, o Vitória, comandado por Wagner Mancini, saiu na frente aos 11 minutos do primeiro tempo, soube aguentar a pressão corintiana por mais de 80 minutos e voltou para casa com 3 pontos na bagagem e o título de derrubador de invencibilidades. Apesar disso, o Vitória segue lá no Z4, né? Quer dizer, ganhou, mas... e aí? Mas Wagner Mancini, em compensação, pode ser coroado rei de Itaquera. É a segunda vez neste Brasileirão que ele sai da casa corintiana com um bom resultado. Já havia empatado com o Corinthians na primeira rodada do Brasileirão, quando ainda era técnico da Chapecoense, naquele jogo de 1-1. Para efeito de classificação, ou no caso mais específico da liderança do Corinthians, o resultado do sábado não muda nada no Campeonato Brasileiro. O Corinthians segue líder com um caminhão de pontos à frente dos demais times. Isso porque não basta jogar de forma constante, tem que ter sorte, e isso o Corinthians está tendo de sobra até aqui. Dos times que seguem o líder mais de perto, e vocês não podem ver, mas eu estou fazendo muitas aspas no mais de perto, apenas o Flamengo venceu. Agora são só 15 pontos de distância para o líder. Grêmio e Santos empataram e diminuíram em 1 ponto a diferença para o Corinthians, que ainda tem um jogo a menos. E o glorioso Palmeiras segue pagando o preço do planejamento mal feito para 2017 e perdeu para a Chapecoense em casa por 2-0. O resultado que ajudou a devolver o São Paulo para o Z4 e fez a festa da torcida corintiana que pouco se deixou para a derrota do último sábado. Mas, pelo menos até a próxima quarta-feira, os canais esportivos sairão da ladainha do quem vai derrotar o Corinthians, quando é que o Corinthians vai cair, blá blá. E vão começar o divertido bolão de quantos pontos faltam para o Corinthians ser campeão. Na verdade, o próprio Fábio Carilli já disse que, pelas suas contas, faltam ao Corinthians 31 pontos. Com 78 pontos, o time será campeão brasileiro. Isso significa dizer que o atual líder do Brasileirão precisa de mais 10 vitórias e um empate em 19 jogos. O que explica a serenidade com que a derrota para o Vitória foi recebida. Eu me lembro do tempo em que, mesmo com vitórias, a torcida corintiana chegava, o elenco, o técnico, todo mundo, não adiantava, ganhava, perdia, os caras xingavam de qualquer jeito se o resultado não fosse bom. Não é mais assim, os tempos mudaram mesmo no Parque São Jorge. No mais, a diversão do Brasileirão fica na parte de baixo da tabela mesmo. O empate em 1-1 diante do Avaí deixou o São Paulo temporariamente fora do Z4. Aí, seguindo aqui no ritmo da musiquinha. O São Paulo subiu pela tabela, veio a Chapecoense e o derrubou. Já acabou a rodada, os pontos estão no bolso e o São Paulo continua a cair. Pois é, com os 2-0 da Chapecoense para cima do Palmeiras em pleno Allianz Parque, o campeão catarinense abriu 2 pontos de folga para o Z4 e ainda ajudou a colocar o Vasco na 16ª posição. Uma antes do rebaixamento. Ajudou só um pouquinho, porque o trabalho pesado foi todo do Bahia, que deu com 3-0 sem dó pra cima da equipe carioca. E digo mais, um time que toma 2 gols do Mendonça precisa parar e repensar a vida. Com urgência. Tanto que a diretoria do Vasco se reúne hoje para decidir se Milton Mendes continua no comando da equipe. O que na real não vai mudar absolutamente nada essa altura do campeonato. Mano, o técnico demitiu o técnico agora, não muda nada, cara. Qualquer um que chegue não vai consertar o time até o final do Brasileirão. E, vamos falar a verdade, o Vasco não tem tudo isso de time, né? Enfim. E com a derrota para o Flamengo, o Atlético Goianiense segue respirando por aparelhos no Brasileirão. Dentro do clube, ninguém mais sabe explicar como foi que eles subiram, mas todos são unânimes em dizer que vai cair. Vai. Não tenha dúvida que final do ano tá lá na Série B de novo. Avaí, São Paulo e até mesmo Vitória podem escapar do rebaixamento. Tudo vai depender do potencial para ir mal das pernas que Vasco, Coritiba, Chapecoense e Ponte Preta mostrarão nas próximas rodadas. Fechando a rodada do final de semana, a Ponte Preta teve alguma dificuldade, mas venceu os reservas do Botafogo, que está preocupado com a Copa do Brasil, por 2-1. Coritiba e Santos fizeram um jogo movimentado, mas não saíram do 0-0 debaixo de um aguaceiro desgraçado que caiu lá em Curitiba. Nossa senhora, como choveu. O Corinthians, claro, agradeceu o resultado. E o Cruzeiro bateu o esporte do professor Luxemburgo. O professor não tá mais fazendo o trabalho bom, o projeto já não tá rendendo. Enfim,
o Sport perdeu por 2-0 para o Cruzeiro, que também está mais preocupado com a Copa do Brasil, agora nesta quarta-feira, quando vai receber o Grêmio. E finalizando, a 21ª rodada do Campeonato Brasileiro termina hoje, segunda-feira, com o jogo entre Fluminense e Atlético Mineiro. E para quem não acompanhou, os resultados do final de semana foram os seguintes, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Corinthians com um jogo a menos, 0, Vitória 1. Flamengo 2, Atlético Goianiense 0. Grêmio 0, Atlético Paranaense 0. Cruzeiro 2, Sport do Recife 0. Bahia 3, Vasco 0. Ponte Preta 2, Botafogo 1. Avaí 1, São Paulo 1. Palmeiras 0, Chapecoense com um jogo a menos 2. Coritiba 0, Santos 0. E hoje, claro, teremos o jogo entre Fluminense e Atlético Mineiro. E eu fico por aqui. Eu sou o Flávio Soares e estas foram as minhas caneladas de segunda para o Ganhador.com. Muito obrigado pela sua companhia e audiência. E se você gostou do nosso programa, deixe o seu comentário. Se não gostou, deixe sua sugestão. Aproveite para nos seguir nas redes sensuais, no Facebook, Instagram e Twitter. Ouça o nosso podcast no YouTube e assine nosso canal. Compartilhe, ouça e ajude-nos a conquistar o mundo. Aproveite também para se cadastrar na newsletter do Ganhador. Entre em nossa homepage e clique no botão azul Novidades por e-mail. Cadastre-se e receba nossa newsletter todas as sextas-feiras com o melhor da programação esportiva para o final de semana e também um pouquinho do nosso amor. Nos encontramos aqui na próxima quinta-feira para comentar os jogos de volta das semifinais da Copa do Brasil e analisar como será esta grande final. Até lá!